Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz uma curiosidade sobre um romance do Machado de Assis. Eu me refiro aqui a Quincas Borba, que é um texto que eu nunca trouxe aqui para o Literatura Falada e que é muito interessante, muito curioso. É o segundo romance do Machado, daquela que é dita por muitos como sendo a fase madura do Machado de Assis, aquela que tem como marco a publicação das Memórias Póstumas de Brás Cubas no ano de 1880. Então, Quincas Borba, ele, assim como muitos outros textos do Machado de Assis, ele foi publicado primeiramente em folhetim e só 10 anos depois da publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, na verdade um pouco mais de 10 anos depois, é que ele ganhou uma versão em livro. E o que é curioso sobre esse romance tão comentado do Machado é que, diferente do que ocorre com todos os outros que ganharam versão em folhetim, a versão em romance ela surge com alterações bastante significativas com relação à versão em folhetim. Então, isso mesmo, olha, ele publicou primeiramente Quincas Borba em folhetim, em jornal, ele publicou durante 5 anos, nesse período ele teve interrupções na elaboração da história. Quando ele terminou de publicar Quincas Borba em folhetim, ele já imediatamente lançou o livro, e o livro ele é diferente, em certo sentido bastante diferente dessa primeira versão em jornal. Hoje em dia, toda a obra do Machado de Assis, ela está disponível online, né? Então você encontrará na internet, você encontrará online em domínio público as duas versões do romance, a versão em folhetim, que sempre foi de bastante difícil acesso, né, para não dizer rara, e a versão oficial, digamos assim, aquela que Machado publicou em livro. Eu tenho a versão de Quincas Borba a versão do folhetim em livro, né? Quando eu adquiri, já tem um pouco mais de 10 anos, era uma obra bastante rara de conseguir e eu precisei dela na ocasião em que eu fazia pesquisa sobre Machado e Shakespeare, porque eu precisava fazer um levantamento sobre as citações que o Machado de Assis fez de Shakespeare na sua obra. E eu queria ler, então, Quincas Borba e o Quincas Borba em folhetim, para checar se ele tinha feito alguma citação a Shakespeare quando ele publicou o livro em jornal ou não. E a resposta era sim, há várias citações de Shakespeare na versão em folhetim que não está no romance. Vamos lá, Quincas Borba, só para a gente relembrar, a primeira versão dele saiu, eu sempre falo assim, em uma revista, mas qual revista? Saiu na revista A Estação. E na Estação, o Machado publicou Quincas Borba do dia 15 de junho de 1886 até 15 de setembro de 1891. Então ele publicou Quincas Borba em folhetim, em A Estação, durante 5 anos. Só que não foram 5 anos ininterruptos, pelo contrário, ele passou por períodos em que ele parou, em que ele deu um tempo na escrita do romance. Não sabemos porquê, ele não deixou comentado nem dito para ninguém o porquê que ele fez isso. Possivelmente porque ele entrou em crise com a história, porque ele quis rever algumas escolhas, enfim, não sabemos, supomos algumas coisas. E no mês em que a história foi finalizada na Estação, o romance recebeu sua edição em livro. Mas a edição em livro, como eu já adiantei para vocês, ela passou por cortes, por seleções, por transposições, reajustes, eliminações, reduções, enfim, por várias mudanças. Nas duas versões, né, tanto no folhetim quanto no romance, é preservada a história de Rubião. Para quem não leu ou não se lembra, Rubião, que é o protagonista do Quincas Borba, né, desse romance, é um professor bastante simples,
ingênuo de Minas Gerais. E ele recebeu uma herança de Quincas Borba, ficou rico, e ele almeja, assim, a fazer parte da corte do Rio de Janeiro, brilhar, fazer sucesso na corte do Rio de Janeiro, mas ele termina a história completamente pobre e louco. Veja bem, eu não estou preocupada aqui em não dar spoiler do livro, né? Até porque um livro clássico, como é toda a obra do Machado de Assis, são todos os que escreveu, o que Machado de Assis escreveu, a gente lê esses livros não para saber o que acontece no final, mas justamente para degustar o texto, porque cada frase, cada parágrafo, cada passagem do texto pode ser profundamente significativa, muito mais do que saber o que aconteceu no final da história. Então, em ambas as versões, no folhetim e no romance, o Rubião continua sendo o protagonista e a história continua sendo a história dele, que é um professor simples, um professor pobre, ingênuo, sem vivência, né? E que acaba ficando rico porque recebe uma herança do Quincas Borba, e aí ele acaba indo para o Rio de Janeiro porque ele quer fazer sucesso na corte. Lá ele conhece muitas pessoas, ele conhece o Cristiano Palha, conhece no trem indo para o Rio de Janeiro, e que acena aí inúmeras possibilidades de sucesso, e ele apresenta ele a várias pessoas que no fim só querem mesmo se aproveitar dele, e no fim o deixam pobre e ele acaba completamente louco. Bom, porém, a versão em livro, né, ela traz mudanças na estrutura do livro e no discurso. Eu vou citar alguns exemplos, tá? O Machado, ele vai alterar no livro a ordem de exposição de alguns acontecimentos, a desarticulação da sequência evolutiva dos episódios, vai fundir e condensar capítulos e suprimir ou acrescentar episódios. Como eu já disse, a gente não sabe por que o Machado fez isso. Talvez ele estivesse adaptando o texto, né, para um outro público que não o do jornal, é uma possibilidade. Talvez ele não tenha simplesmente gostado do resultado, ou talvez ele tenha achado que poderia produzir um texto mais interessante, né? Haveria, por exemplo, maneiras mais precisas de dizer o que ele teria dito na sua própria opinião, a gente não sabe. O fato é que ele parece que teve, sim, algumas crises aí ao longo da composição do Quincas Borba, né? Como eu disse, ele interrompeu a escrita por algum tempo, e isso é um fato. Eu trouxe aqui um exemplo mais prático, né, para falar para vocês. Eu cito o início da narrativa em livro. O início da narrativa em livro, que seria o capítulo 1º, ele mostra alteração estrutural significativa. Por quê? Porque ao deslocamento do capítulo 20, 21, 22 e 23 do folhetim, que passam a compor o capítulo 1, 2 e 3 do romance. Veja que não é uma mudança pequena, é uma mudança bastante grande. Há ainda um trabalho de reescrita com alterações importantes e que mostram que o Machado havia decidido modificar o projeto inicial da história do Quincas Borba, né, do romance Quincas Borba, e eventualmente ele dar uma outra configuração discursiva. Eu vou ler agora, né, eu imagino que você que chegou até agora aqui no vídeo, talvez você queira um exemplo mais concreto, um exemplo mais prático. Então eu vou ler o primeiro capítulo do romance e vou ler o capítulo 20º do folhetim, para você ver que é a mesma situação, só que no folhetim já é o capítulo 20 e ele começa o romance naquele ponto a partir de uma reelaboração completa do capítulo publicado na estação. A gente vai ler e eu vou confrontar um capítulo com o outro. Eu vou disponibilizar aí o texto para você em tela. Primeiramente, a gente vai ler o capítulo 20 do folhetim. Veja só. Aqui está o nosso Rubião no Rio de Janeiro. Vês aquela figura de pé com os polegares metidos no cordão atado do chambre à janela de uma linda casa de praia de Botafogo? É o nosso homem. Olha para a enseada. Faz consigo a reflexão de que se todo o mar fosse assim, era um espelho. Depois lança os olhos pela praia,
de uma ponta a outra. A casa dele fica mais ou menos no centro. Não conhece nada tão bonito. Uma ordem circular de casas e jardins diante de uma bacia de água quieta, montanha ao fundo, como um pano de teatro. Teatro, teatro, murmura ele, aqui se podia representar muito bem um idílio piscatório. Saltam-lhe da cabeça 2 ou 3 versos de um idílio de Bocage, e ele recita-os, mas quase sem atender ao que diz, porque o momento em que se acha o nosso Rubião é daqueles em que a alma, não se podendo conter a si mesma, derramam-se nas coisas externas, vagamente como os olhos em certas ocasiões olham sem ver. De quando em quando, rufa com os quatro dedos na barriga, costume que aprendeu com um dos hóspedes da hospedaria União, onde esteve logo que chegou de Barbacena. Afinal, elevam-se-lhe as reflexões. A alma pode meditar sobre si mesma. Há um ano que era ele professor, que é ele agora proprietário. Não há dúvida que tem saudades de Minas, da boa terra natal, dos seus costumes, dos seus dias de criança, rapaz e homem, e jura que lá irá em breve, uma e mais vezes. Mas não se trata de comparar terra com terra. Trata-se de saltar do professor ao proprietário Rubião. Olha para o proprietário. Rubião olha para si, para a casa, para as chinelas, umas chinelas de Tunis que lhe deu um recente amigo Cristiano Palha, para o jardim da frente, para a enseada, para a montanha e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se tenho casado a mana Marica com o Quincas Borba, apenas alcançaria uma esperança colateral. Não os casei, ambos morreram e aqui está tudo comigo, de modo que o que parecia uma desgraça. Então esse é o capítulo número 20 da história do romance de Quincas Borba em folhetim. Vamos ver como é que é o início, o capítulo primeiro, o primeiro capítulo do romance Quincas Borba. Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Quem o visse com os polegares metidos no cordão de chambre à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele espaço de água quieta, mas em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente, que era um ano professor, que é agora capitalista. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de Tunis que lhe deu recente amigo Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou, ambos morreram, e aqui está tudo comigo, de modo que o que parecia uma desgraça. Veja como ele suprimiu uma passagem na outra. A voz do narrador, ela predomina na primeira versão, na versão do jornal, em detrimento da representação do protagonista. Não sei se isso ficou nítido para vocês, se não ficou, ouça de novo ou leia a passagem. A voz do narrador predomina na versão em jornal, em detrimento da representação do protagonista. Aliás, o narrador no jornal, ele é bem coloquial, ele é bastante próximo ao personagem. Veja ainda que a voz narrativa no jornal avalia e orienta a compreensão do leitor. Eu selecionei uma frase aqui, olha só. Mas não se trata de comparar terra com terra, trata-se de saltar do professor ao proprietário. Quer dizer, então, a voz do narrador, ela orienta a nossa compreensão na versão em folhetim. Quando Machado reescreve esse mesmo trecho para o livro,
Além dele se mostrar extremamente conciso, isso é visual, né, nítido, ele inverte a sequencialidade e muda a relação entre o narrador e o personagem, o que interfere diretamente na percepção do leitor. Ele situa o leitor no centro da representação, em que o principal ator é o protagonista, é o Rubião, e não o narrador. Em ambas as versões, o Machado mantém o apelo à sensorialidade visual. Veja que há o verbo olhar, que é muito importante, e a gradação dos elementos que são focalizados: chinela, casa, jardim, enseada, morro, montanha, céu. Porém, no romance, o pensamento de Rubião não é explicitado pelo narrador. Desse modo, o leitor é levado a captar o entorno a partir da percepção do seu próprio olhar. O último parágrafo, apesar de ser praticamente idêntico ao do folhetim, apresenta uma mudança muito importante. Veja, no folhetim aparece o seguinte: se tenho casado a Mana Marica com o Quincas Borba, apenas alcançaria uma esperança colateral. No romance, se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Na primeira situação, no folhetim, a maneira com que o Machado narra o fato demonstra mudança na composição dos traços do personagem. No folhetim, o sujeito verbal eu, do primeiro enunciado, indica o poder de decisão sobre a irmã que o Rubião atribui a si mesmo. Entendeu? Ele atribui a si mesmo um certo poder de decisão pela irmã. Já no romance, cabe à Mana Piedade a opção da escolha, o que enfraquece a suposta capacidade do protagonista de intervir nos acontecimentos. E esse é um dado que vai ser muito importante no próprio destino que o personagem vai ter em ambas as versões dessa mesma interessante e curiosa história do Machado de Assis. Se vocês quiserem saber mais sobre o tema, eu posso indicar artigos acadêmicos que tratam sobre isso, e também posso trazer outras passagens, aprofundar aí algumas das questões que envolvem essa diferença, que não são apenas detalhes, muito embora o enredo principal dessa história seja preservado, em um próximo vídeo. É isso aí, se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema, e até o nosso próximo encontro.